Olá, alunos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Android nessa 17ª aula. Nesta aula eu vou demonstrar para vocês como criar a referência da classe ViewHolderClient que nós criamos na última aula. Bem, para poder criar essa referência, nós vamos utilizar o método onCreateViewHolder, que será feito da seguinte maneira. Vamos criar uma referência da classe LayoutInflator, que é a classe responsável por criar o nosso layout, inflar o nosso layout. Vamos criar aqui um objeto chamado LayoutInflator e vou utilizar o método from desta classe para poder criar essa referência. E vou passar como parâmetro para esse método o objeto context, que eu vou recuperar através do objeto parent, que é do tipo viewGroup. getContext. Pronto. Agora na próxima linha vou criar agora um objeto que vai representar, que vai receber a referência do nosso layout, que é o nosso layout que também criamos em aulas passadas, que seria o linha underline clientes. LayoutInflator.inflator. Vou passar aqui o ID do nosso layout, layout.linhaClientes. O segundo parâmetro, eu vou passar a referência do objeto viewGroup, ou seja, estou dizendo em qual viewPy que essa minha linha vai estar vinculada. Então vai ser o layout do meu componente RecycleView. Já no último parâmetro, que seria o terceiro parâmetro desse método inflator, eu vou passar false. Se eu passar true, eu não posso passar true nesse parâmetro, pois eu vou deixar com que a nossa classe adapter vincule automaticamente a nossa view, o nosso layout, ao nosso RecycleView, ao layout do nosso adapter. Se eu fosse criar uma interface de maneira manual, se eu não fosse utilizar aqui o layout, o arquivo XML, então eu passaria true para que esse nosso componente vinculasse o nosso objeto, a nossa interface, a nossa linha ao objeto do tipo viewGroup, a nossa raiz desse nosso layout. Então nesse caso eu vou passar false e vou retornar a referência para o método. Bom, pronto. Aqui. Opa, desculpa. Eu tenho que criar aqui agora, eu esqueci, eu tenho que criar aqui a referência da classe viewHolder. viewHolder, vamos chamar aqui de HolderClientes, viewHolder, e vou passar para um parâmetro no construtor dessa classe essa referência aqui, ó, view. Pronto. Agora sim eu vou passar a referência do objeto HolderClient. Pronto, aqui, ó. Nós criamos uma referência da classe LayoutInflator, criamos uma referência da view, que seria o layout de cada linha, e criamos o objeto do tipo viewHolderClient e passamos como retorno para esse meu método onCreateViewHolder a referência dessa classe. E nós vamos utilizar essa referência aqui no método onBindViewHolder, pois quando eu crio o layout, quando eu vou criar esse meu adapter, criar a instância dele, esse método vai ser chamado, tá? Vai executar todo esse código e depois vai ser chamado esse método onBindViewHolder, que eu vou estar utilizando aqui com vocês também. Para poder utilizar esse método é bem simples. Aqui é onde que eu vou estar preenchendo os dados da minha fonte de dados, que seria essa minha lista de clientes, e associando e atribuindo a cada campo da minha classe viewHolder, que seria o TXT nome e o TXT telefone. Então vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou utilizar aqui, ó, holder
ponto txt nome ponto set teste, que vai receber dados ponto get passar o position ponto nome. Eu vou fazer isso aqui diferente, ó. Eu vou criar aqui, ó, uma referência da classe cliente para que eu possa estar utilizando aqui no meu código abaixo. Aqui, ó, dados.get position, isso, cliente.nome. Fica mais limpo dessa maneira. Então, esse método onByteViewHolder, ele vai retornar, vai receber a referência da minha classe ViewHolder cliente e também vai passar como parâmetro a posição da linha que está sendo desenhada naquele momento no meu objeto RecycleView. Então, quando se eu tiver 1000 itens, então ele vai passar cada referência de cada linha do meu objeto. E aqui falta a gente preencher holder.txt telefone.set teste cliente telefone. Aqui. E um outro detalhe também, que eu vou fazer aqui, ó, o nosso objeto aqui ele não está sendo criado nenhum no momento. Se eu for utilizar esse objeto do jeito que está aqui, quando for executar essa linha, ele vai dar um erro, tá? Então o que eu vou fazer? Pois aqui, ó, por exemplo, ó, dados.get repassando a posição. Se eu tentar executar esse método sem criar a referência dele, lógico que eu vou receber um erro de um point exception, pois eu não tenho a referência criada. Eu posso fazer da seguinte maneira: eu trato meu código se dados diferente de null, e posso testar também e dados ponto size maior do que 0, fecha parênteses e abre parênteses aqui, ó, ele vai executar essa linha. Pois também, se não tiver nenhum dado armazenado, quando eu passar o position como parâmetro, ele também vai dar erro. Então eu vou testar aqui se ele é diferente de nulo, se já tem aqui algum dado passado e se ele possui algum valor armazenado, tá? Então eu vou salvar aqui o nosso código, nosso projeto, e vou continuar a implementar essa classe, a utilização dela na próxima aula. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.